Shalom, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem está feliz e diga amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você pôde estar aqui na casa do Senhor mais uma noite, poder glorificar o nome dEle, né? Isso aqui tudo é para a honra e glória dEle. Não é nada para mim, não é nada para o pastor, mas é tudo por causa de Jesus. É tudo por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Você que pode, se coloque de pé nesse momento. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se conta no livro de João 14, versículo 6. João 14, 6. Amém, igreja? Amém. Se você não encontrou, eu espero. A palavra vai nos dizer bem assim no Evangelho de João. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, vamos estar nesse momento orando ao Senhor para que a palavra dele possa se derramar mais uma vez aqui, que ele possa me usar mais uma vez como um condutor, né? Uma extensão que liga a terra ao céu e que eu possa transmitir exatamente tudo aquilo que ele liberou no meu coração. Deus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, ela ser real aqui nessa noite. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por o Senhor estar aqui, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por você estar aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado. E que nessa noite eu possa ser uma extensão que fala a respeito da tua palavra, que fala do teu amor. E que eu possa dizer e proferir aquelas palavras da qual o Senhor colocasse no meu coração. Que o Senhor possa usar, Deus, a minha boca como instrumento nessa noite. E dizer tudo aquilo que nós precisamos ouvir para nós continuarmos seguindo em frente, marchando em uma única direção, que é o Senhor Jesus, quer ir até o teu encontro, quer ter um encontro com o noivo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a tua presença ela vai além de um arrepio. Jesus, a tua presença ela é bem mais do que isso. A tua presença, Jesus, ela é inconfundível, Jesus. O teu cheiro não tem outro igual ao teu, Jesus. A tua presença não tem outra igual a tua, Jesus. Jesus, e continua conosco, Jesus, e que nós possamos adorar a Deus. Deus, obrigado. E que nesse momento, Deus, todo mundo aqui, Deus, possa se esquecer dos seus problemas lá fora. E que possa estar levantando o altar para Ti novamente, Deus, e derrubando aqueles altares que eles mesmos levantaram. Deus, que eles possam esquecer os seus problemas, que eles possam esquecer tudo aquilo que tem tirado a atenção deles. Deus, eu oro nesse momento pedindo para que nada, mas nada mesmo, venha roubar a atenção deles, Deus. E que eles possam estar atentos, Deus, para ouvir a Tua palavra. E com seus olhos bem abertos para ver o Teu mover, o Teu sobrenatural nessa noite, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Poder se assentar. Igreja, nós precisamos entender que a presença de Jesus, a presença de Deus, ela nos aquece, ela nos surpreende. Ela de fato, ela vai além de um arrepio. Às vezes nós costumamos dizer, hoje eu senti a presença do Senhor porque eu senti aquele arrepio. Não. A presença do Senhor, ela não está limitada a você sentir um arrepio. A presença do Senhor, ela vai além. É você saber que independente da situação, independente das circunstâncias que você se encontre, Jesus, Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou de estar do seu lado. E a respeito do que João diz, que Jesus, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através por Ele.
Essa semana Deus ele me falou algo muito top demais. Ele falou assim para mim: Rafael, você só sabe o seu destino quando você sabe o seu lugar de origem. Sabe, então muitas das vezes nós procuramos saber onde que é o nosso lugar de origem. Logo isso vai estar ligado diretamente para qual destino nós iremos. Não tem como nós saber para onde nós iremos, como nós iremos prosseguir, como nossa vida vai andar, o que fazer, se nós não sabermos o nosso lugar de origem. Então o nosso destino ele está diretamente ligado com o nosso lugar de origem. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre um caminho. A respeito que esse caminho está interligado sobre sua origem e o seu destino. E o seu destino ele está ligado à sua origem. Muitas das vezes uma pessoa que não conheceu os seus pais, não conhecer os seus pais, ou aquela pessoa que nem sabe quem é seu pai, que não sabe quem é sua mãe biológica, ela acorda todos os dias com um vazio no peito. Porque ela não sabe qual é a sua identidade. Ela sofre uma crise de identidade porque ela não sabe de onde ela veio. Ela não sabe qual é as suas raízes, ela não conhece as suas bases, ela não sabe de onde ela veio. Então dia após dia ela acorda sem um sentido na vida porque ela não sabe de onde veio. Como ela não sabe de onde veio, ela não sabe para onde prosseguir. Ela não sabe que rumo tomar, ela não sabe até onde ela vai chegar, onde ela pode chegar. Logo a sua vida se torna um vazio. Ela não conhece o seu lugar de origem. Em um dado ponto da vida, existiam alguns discípulos, um grupo de pessoas, que logo mais tarde eles serão chamados de discípulos de Jesus. E mais na frente eles serão chamados de apóstolos de Cristo. Eu começo a imaginar um homem chamado Pedro, um pescador, que talvez, quem sabe, ele acordava todos os dias e pensava consigo: hoje vai ser apenas mais um dia de pesca. Hoje vai ser apenas mais um dia que eu vou acordar, vou entrar no meu barco, vou navegar um pouquinho, vou pegar alguns peixes, vou voltar, vou lavar a minha rede, e vai ser um dia como o outro. Eu costumo ver que Pedro ele acordava todos os dias sem saber o seu sentido de vida, sem saber por que ele acordava todos os dias. Por quê? Porque ele não sabia a sua origem, logo ele não sabia para onde ir. E você, quando você acorda todos os dias sem um propósito, sem um destino, sem saber de onde você veio, sem saber para onde Deus ele quer te levar, onde ele quer te colocar, isso se tem um vazio dentro de você, porque você não sabe para onde você tem que ir. De repente na história aparece uma pessoa chamada Jesus. De repente, quando Pedro estava ali no seu barco, aparece uma pessoa chamada Jesus. Jesus olha para ele e fala: Pedro, me segue, eu farei de ti pescadores de homens. Então Pedro, naquele momento, a palavra diz que ele deixa tudo ali, ele segue Jesus. Eu consigo enxergar que Pedro naquele momento ele falou assim: esse tal de Jesus sabe o meu destino, esse tal de Jesus conhece de onde eu vim, esse tal de Jesus aí vai me mostrar para onde eu devo ir. Esse Jesus ele sabe o que ele está dizendo, então eu vou seguir ele, porque ele vai me mostrar o caminho que eu devo seguir, ele vai me mostrar o caminho para onde eu devo ir. Aquele vazio que ele sentia no seu peito, agora ali já não estava mais sentindo, porque ele sabia que Jesus ele poderia dar um rumo para a vida dele. Jesus ia começar a dar um rumo para a vida dele, para a vida dos discípulos. E ali a gente começa a entender que Jesus ele começa a dar umas instruções para os discípulos, os caminhos que eles devem andar. E eu queria dizer para você, assim como aqueles discípulos, talvez eles acordavam todos os dias sem um sentido de vida. Quando eles se encontram com a pessoa de Jesus, Jesus se apresenta para ele e fala: ei, sabe quem eu sou? Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar a respeito das boas novas, eu vim falar a respeito do reino dos céus. Sabe onde é o lugar de origem de vocês? É os céus. E sabe qual é o destino de vocês? O céu, o reino, a vida eterna. Então ali Pedro já entendeu: esse Jesus me mostrou qual é o caminho, esse Jesus está me ensinando qual é o caminho. O meu caminho, a minha direção é a vida eterna. Logo o seu caminho também é a vida eterna. Talvez você acorda todos os dias com esse vazio no peito, porque você ainda não se encontrou com Jesus. Quando você se encontrar com Jesus, você vai saber que a sua direção, que o seu caminho, que o seu alvo é Jesus, é a vida eterna, é o teu encontro com o Pai, é teu encontro com o noivo, é se casar com o noivo, é ir até a morada que Ele preparou para você. Você ainda acorda com esse vazio no peito porque você ainda não teve um encontro com Jesus.
Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai saber exatamente para onde Ele quer te levar. Você vai saber exatamente aonde Ele quer te conduzir. E é um caminho de vida eterna. Então Jesus, ele começa a dar instruções para os seus discípulos. Ele começa a ensinar o caminho que eles deveriam andar. Jesus, ele começa a ensinar: esse é o destino de vocês. É o reino dos céus. É a vida eterna. Esse é o caminho de vocês. Esse é o caminho de vocês. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 19, 16, diz bem assim: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então a gente aprendeu que Jesus, ele vai dar instruções aos seus discípulos, o caminho que eles devem percorrer, o que eles devem fazer exatamente para eles alcançarem a vida eterna, para eles chegarem até o destino deles. É o reino dos céus, a vida eterna. E aqui Jesus, ele contando a respeito desse jovem rico, eu consigo enxergar que Jesus, ao passar do caminho que nós iremos percorrendo, Jesus, ele vai nos dar algumas sinalizações ao meio do caminho, no meio desse processo, no meio dessa caminhada, chamada a caminhada da vida eterna. Ele vai nos dar algumas sinalizações. E o interessante de tudo é que aqueles discípulos, ou até mesmo aquelas outras pessoas, quando elas perderam o sentido de vida, que elas não sabiam porque elas acordavam todos os dias. Eu vejo que Jesus, quando ele entra naquele ponto da história, ele se torna um GPS para aquelas pessoas, que indica exatamente a rota que eles devem andar. E Jesus mostra para ele: ó, esse é o seu ponto de partida, esse é o seu destino final, essa é a rota que vocês devem andar. Aquelas pessoas que estavam perdidas naquele ponto da história, elas já não se encontravam mais perdidas, porque Jesus ensinou os caminhos para elas. E assim como qualquer outro caminho, existem algumas sinalizações. E Jesus, no decorrer do seu caminho, no decorrer do caminho, Jesus, ele vai te dar algumas sinalizações. Só que você precisa entender uma coisa: ainda que haja uma placa de advertência te limitando ou te dizendo o que você pode ou não pode fazer, a decisão ainda está na mão do condutor. A decisão ainda está em tuas mãos. Quando você está andando e de repente você vê uma placa de limite de velocidade, independente se você vai ver um radar lá na frente, a decisão de tomar multa ainda está em suas mãos. A decisão de você ainda ultrapassar aquela velocidade continua em suas mãos. As placas de advertência, elas já dizem que elas estão nos advertindo a respeito de como nós devemos nos comportar nesse caminho, nesse trajeto. E na caminhada de Jesus da vida eterna, ela não é diferente. Conforme nós vamos avançando, conforme nós decidimos andar com Cristo, Ele vai nos mostrar as direções, Ele vai nos indicar algumas placas de advertência. É você que vai escolher em parar ou não parar, seguir ou não seguir, virar à direita ou não virar à direita, parar para ajudar ou não parar para ajudar. A decisão ainda está nas suas mãos. Só que entenda uma coisa: mesmo aquele que decidiu passar por aquele radar sem ultrapassando o limite de velocidade, ele vai ter que prestar contas depois. A escolha foi dele ultrapassar a velocidade, mas ele vai ter que prestar contas. Ele vai ter que pagar uma multa, porque ele ultrapassou o limite de velocidade. Ele não obedeceu as sinalizações para aquele caminho. E assim também como você escolheu não obedecer a Jesus quando você estava no meio desse caminho, também vai vir no final para você pagar.
você escolheu em não virar para a direita, mas entenda que você vai ter que responder pelo ato que você escolheu. Entenda. Mas agora, se nós andarmos pelo caminho que Deus ele nos mostra, que Jesus ele nos orienta, não temos o que nós pagar. Não tem como nós pagarmos por uma coisa que nós não cometemos. Então você precisa entender que você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita ela é obrigatória. Então Jesus ele vai nos dar sinalizações a respeito do que nós devemos fazer. E o que eu acho tão lindo nessa trajetória é que se a gente começar a parar, imaginar e ver algumas placas nos meios desse caminho chamado vida eterna, de repente você vai se deparar com uma placa escrito bem assim: pare, deixa suas bagagens aqui. Por quê? Nessa caminhada que nós decidimos andar com Jesus Cristo, existem algumas bagagens que não pertencem mais a nós. Existem algumas bagagens que não vai ser mais possível nós levarmos conosco para chegar até o reino dos céus. Então na hora que você chegar nessa placa, você vai ter que deixar essas bagagens. Tem coisas que não pertencem mais a você e não vai ser possível mais você levar consigo. Essa placa vai chegar e vai falar: ei, meu amigo, essas bagagens ela não te pertencem mais, deixa aqui. Não vai ser mais possível levar contigo. Essas bagagens, deixa aí, não leva mais com você. Porque tem pessoas que insistem em continuar carregando bagagem da qual Deus já mandou deixar para trás. Quando você chegar nessa placa de advertência te pedindo: por favor, abandone as suas bagagens. Rafael, que bagagens são essas? Você sabe que bagagens são essas. Você sabe que bagagens são essas. Talvez você traz consigo um passado turbulento. Talvez você traz consigo alguns traumas. Talvez você traz consigo algumas bagagens do seu passado, de alguma coisa que te fizeram. Talvez você traz consigo algumas experiências ruins que você vivera no passado. E Deus ele diz: deixa suas bagagens aqui. Para você continuar prosseguindo em frente para a vida eterna, você vai ter que deixar essas bagagens aqui. Não vai ter como mais você prosseguir. Deixe a sua bagagem aqui. E o mais interessante também é que conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos andando nesse caminho, vai chegar um momento em que você vai se deparar com uma placa escrita assim: perdão. Primeiro você deixa suas bagagens, deixa tudo aquilo que você acredita que te faz mal, aquilo que te corrói, sabe? Porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. Então toda aquela bagagem, tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te corrói, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que está te impedindo de caminhar, de continuar prosseguindo, deixe a sua bagagem. Aí você vai andar mais um pouco e Deus ele vai falar: ó, perdão, a placa do perdão. Você vai ter que parar e refletir e perdoar algumas pessoas. Aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que te fizeram mal. Quando você parar na placa do perdão, quando você parar nessas placas de sinalizações que Jesus ele vai te indicar, por favor, siga elas. Elas são necessárias. Porque se você se desviar do caminho que Deus ele te mostrou, para você chegar no seu destino, talvez não tenha como. Ou talvez você vai demorar mais para chegar. Então, por favor, quando você chegar diante dessa placa chamada perdão, libere perdão para quem tiver que perdoar. Perdoe quem tiver que perdoar. Para você continuar seguindo em frente, você vai ter que perdoar algumas pessoas. Você vai ter que você vai ter que se perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo talvez é necessário. Talvez você não admite aquele erro que você fez no passado, mas por favor, se perdoe nessa noite e prossiga em frente. É uma placa muito importante para nós continuarmos seguindo em frente. Deixarmos as nossas bagagens e começar a liberar perdão. Por favor, vamos perdoar a igreja. Eu sei que é difícil. Eu sei que o que ele fez com ela ou ele fez com você, eu sei que a situação que você passou foi tão difícil que só você passou por isso.
Mas não deixe isso te matar aos poucos. Não deixe isso te impedir de continuar avançando para ir até o encontro de Jesus, para ir até o encontro de Deus. Sabe, fala assim, eu vou perdoar porque o que eu quero encontrar o meu noivo. O que eu quero, com quem eu quero encontrar, onde eu desejo chegar, ele é maior do que essa mágoa que eu carrego comigo. E vale a pena perdoar. Quando você perdoar, você vai sentir um peso saindo de você. Você vai sentir um peso saindo de você e você vai continuar seguindo em frente. Show. Vocês obedeceram a placa pedindo para você deixar as bagagens. Vocês respeitaram a placa falando para vocês liberar perdão na vida de algumas pessoas. Aí de repente chega a placa assim, ó. Algumas pessoas você vai ter que deixar aqui. Tem algumas pessoas que estão impedindo de você continuar caminhando na presença do Senhor. Existem algumas pessoas que elas não podem mais fazer parte do seu convívio. Aquelas pessoas que estão te tirando da presença do Senhor. Aquelas pessoas que estão te puxando para trás. Essas pessoas elas vão ter que ficar no meio do caminho. Elas não vão poder mais caminhar junto com você. Algumas pessoas, assim como tem sido liberado aqui nesse altar, elas não podem mais fazer parte da sua mesa. Elas não podem mais fazer parte daquela comunhão com você. Então aquelas pessoas que estão te colocando para trás, te colocando para baixo, aquelas pessoas que não têm nada a acrescentar, elas não vão compartilhar mais o mesmo caminho que você. Se elas não estão entendendo o que Deus tem para você, eu sei quão difícil é. Você imagina se Deus um dia falar assim, ó, seu pai e sua mãe tá te impedindo de continuar seguindo em frente. Você vai escolher se encontrar com Jesus, se encontrar com Deus, ou continuar com quem está te atrasando? A gente sabe o quão difícil é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo. Mas entenda, você precisa entender quem é que está te atrasando. Você precisa entender quem são as pessoas que não podem mais fazer parte da sua mesa, que não podem mais fazer parte do seu convívio. Então talvez você vai chegar nessa placa e Deus vai falar, algumas pessoas não podem mais caminhar junto com você. O caminho que você vai seguir, aonde eu vou te levar, essas pessoas elas não podem ir. Essas pessoas elas não podem ir. Então talvez você vai ter que deixar essas pessoas. Sim. E você vai andando mais um pouco e de repente você vai se encontrar com uma placa dizendo, ore mais. E então isso não pode se tornar um hábito, mas tem que fazer parte da nossa vida, a oração. Então nós temos que orar. E é muito importante a gente entender e obedecer cada sinalização. É muito importante a gente entender e respeitar cada uma dessas etapas, cada um desses processos. É muito importante. A oração ela não pode ser um hábito, porque muitas vezes um hábito a gente pode parar de fazer. Mas ela tem que fazer parte da nossa vida. Amém? E no livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus, ele terminando de falar com os seus discípulos, Jesus ele diz bem assim para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus ele se apresenta para os discípulos, ele ensina tudo para os seus discípulos, ele mostra o caminho que os discípulos deveriam andar. Eles falam, é o seguinte, tem uma coisa. Eu só vou com vocês até aqui, porque eu preciso me encontrar com o Pai. A minha missão ela vai acabar aqui, só que a missão de vocês vai começar aqui. Aonde a minha terminar aqui na terra, a de vocês vão começar. Então Jesus ele dá a instrução, ele ensina os discípulos o caminho que eles devem andar, ele mostra os discípulos como eles devem continuar seguindo aquele caminho para chegar até o objetivo que é a vida eterna. E ele fala bem assim, só que é o seguinte, vocês vão ter que ensinar para outras pessoas esse mesmo caminho. Vocês vão ter que ensinar o mesmo caminho para as outras pessoas que estão perdidas. Você precisa entender que você é um mapa aberto para as outras pessoas,
que mostra o caminho da vida eterna. Então você precisa ser esse mapa. Você precisa ser um mapa que indica a vida eterna para aquelas pessoas que estão perdidas no meio do caminho. Você precisa entender uma coisa, que a sua vida, ela não está resumida em você acordar, em você ir trabalhar, em você ir para aquela casa, em você estudar, ir para cá e para lá, chegar no final do dia, dormir e chegar uma época da sua vida você morrer. Não, a sua vida ela não está resumida a isso. O que Deus tem para você é muito mais. Ele tem uma vida eterna para você, Ele tem bênçãos para você, Ele tem coisas para fazer através da sua vida. Então entenda numa coisa, a sua vida ela não está resumida em você nascer, trabalhar e morrer. Não, não. A sua vida ela não está resumida a isso. Nós precisamos ser um mapa aberto, aonde nós andamos, para que as pessoas olhem para nós e consigam enxergar exatamente a Jesus e não a mim. Encontre Jesus, esse caminho. As nossas atitudes, os nossos gestos, o que nós fazemos, ela vai dizer exatamente se nós entendemos o nosso lugar de origem. É sobre você chegar no seu trabalho, é sobre você chegar na casa dos seus familiares e eles conseguirem ver exatamente o mapa que aponta a Cristo, o mapa que aponta a vida eterna. É sobre eles olharem para você e conseguirem enxergar a pessoa de Jesus através da sua vida. Sabe, a gente precisa começar a mostrar para essa geração, a gente precisa começar a mostrar para essa cidade, para esse estado, para essa região, para esse país, que a igreja de Jesus, ela não morreu, que a igreja de Jesus ainda está aqui. A gente precisa mostrar para esse povo que aqui não é um lugar onde se junta um grupo de pessoas, onde muitas das vezes entra por aquela porta, canta louvores, canta algumas canções, fala sobre dízimo, sobre oferta e alimenta um pastor. Não, não. A gente precisa começar a mostrar para aquele povo que o poder que Jesus depositou naqueles discípulos também está com nós. A cura que esse país precisa estar com a gente. A cura para os cânceres, para tudo está com a gente, porque nós decidimos andar com Jesus. Nós decidimos andar por esse caminho que se chama vida eterna. Isso aqui não é um lugar onde nós nos encontramos, um grupo de pessoas, onde alimenta um pastor, alimenta um grupo de pessoas. Não! A cura que você tanto precisa está dentro de você. A cura da sua família que você tanto procura está dentro de você. A gente precisa tirar essa ideologia que o povo tem aí, que a igreja é um lugar onde vem gente aqui, ó. Eles vão lá, cantam alguns louvores, vão pedir dinheiro, depois esse dinheiro vai para o pastor, e eles fazem evento. A igreja é muito mais do que evento. O evangelho de Jesus, ele é poder. O nome de Jesus tem poder. A igreja tem poder. Ei, aqui não é um lugar onde nós se ajuntamos, um grupo de pessoas. Não. Mas aqui é um lugar onde nós entendemos onde Jesus ele quer nos levar. Aqui é um lugar onde nós reconhecemos que nós não somos melhores do que ninguém. Aqui é um lugar onde você entra e você reconhece que você não presta, que você não vale nada, mas que você tem buscado se consertar, porque um dia você quer morar com o Pai. Um dia você quer ver aquele que te criou. Dentre tudo que Deus fez, a Bíblia nos diz que na hora de fazer o homem, Deus ele coloca as suas mãos, ele vai modelar o homem. Ei, a igreja vai além de um ajuntamento de pessoas. Sabe, a igreja não é um lugar onde a gente mantém um local físico. Sabe, a igreja não está resumida a isso. Eu creio que ela não é nem o começo disso. A igreja é um lugar onde você pode se sentir abraçado por Jesus. A igreja é um lugar onde você reconhece os seus pecados e abandona eles. A igreja é um lugar onde você entende que você precisa estar mais próximo de Deus. A igreja é um lugar onde você se conecta um pouquinho com um pedaço do céu, se conecta um pouquinho com Deus. A igreja é um lugar onde você entra e você é curado. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. Ela vai além disso. A igreja, se eu procurasse resumir ou tentar falar em uma só palavra, a única palavra que me vem é Jesus. A igreja é Jesus.
Quando você ama Jesus, você tem que fazer exatamente tudo aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Sabe o que é a igreja? É você entender a dor do seu irmão e orar por ela. Sabe, orar para que venha haver cura na vida dele. Sabe o que é essa igreja? Você vê aquele irmão que não está vindo na igreja por algum motivo e você chorar por ela e ir atrás dela. Porque você tem se importado com o caminho que ela está andando. A igreja é você ver uma pessoa que está indo por uma direção contrária daquela que foi estabelecida por Jesus e você fala assim: ei, não vai por aí não. Esse não é o caminho que Jesus tem para você. Você está com dificuldade, eu estou aqui para te ajudar. Eu tinha uma ideia totalmente errada daquele versículo que diz: suportai-vos uns aos outros. Eu entendia que o suportar era, sabe, tipo, eu vou te suportar mesmo assim, porque Jesus está mandando, mas eu não gosto de você não. Mas Deus está mandando eu te suportar, eu vou te suportar. Mas nós aprendemos que não é isso. Sabe o que é suportar uns aos outros? Quando aquela pessoa não está conseguindo prosseguir, quando aquela pessoa não está conseguindo mais andar, é como você pegasse ela, colocasse, sabe, nas suas costas e falar: vamos junto, eu te levo. É isso que é o suportar. Você pegar ela, vamos junto, você não está sozinho. E a igreja, ela é isso. A igreja é você estar junto com um grupo de pessoas aqui, ó, e orar pela sua causa, e orar por aquela doença, e você ser curado, a sua família ser restaurada. É sobre isso, é se importar uns com os outros. Eu costumo dizer em casa que às vezes meu coração ele se entristece com algumas coisas porque algumas pessoas ainda não entenderam. Como eu queria que todos pudessem corresponder àquilo que Jesus queria que vocês correspondessem. Agora você imagina se eu muitas das vezes fico triste por não poder ver você aqui, às vezes dando uma resposta para Deus, às vezes estando aqui adorando a Jesus, a Deus. Agora imagine Jesus que Ele deu a sua última gota de sangue. Imagina como Ele não fica triste em não poder te ver aqui. Então é sobre esse caminho que nós devemos seguir. É sobre esse caminho. E voltando, Jesus ele ensina os discípulos o caminho que eles devem andar. E falam: eu vou com vocês até aqui. Depois daqui, a minha missão aqui com vocês fisicamente, ela vai se acabar. A missão fisicamente ali de Jesus, ele não nos abandonou, ele não terminou a missão dele e nunca mais falou com a gente, não está mais conosco. Não é isso que eu quero dizer. Mas a missão dele de ir até a cruz terminou ali, mas a missão dos discípulos começou ali. Terminou uma, mas começou a outra. Então aqueles discípulos, eles estavam com a responsabilidade de continuar aquilo que Jesus ensinou para eles. E a responsabilidade disso hoje está sobre nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ela não está limitada a um grupo de pessoas. Ela não está limitada para o pastor, ela não está limitada para os diáconos, ela não está limitada para os levitas. Não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Hoje essa responsabilidade ela é nossa. De falar a respeito do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus. Então aqueles discípulos, eles entenderam a responsabilidade. E quando Jesus ele se despede dos seus discípulos subindo ao alto, eu já não consigo enxergar mais o mesmo Pedro. Agora Pedro ele fala: agora faz sentido. Agora minha vida tem um sentido. Agora eu sei exatamente aonde que eu devo ir. Agora eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Agora eu sei exatamente qual é o caminho que eu devo percorrer. É o caminho da vida eterna. Agora eu posso acordar todos os dias com a minha vida fazendo sentido. Quando você se encontrar com Jesus, a sua vida vai começar a fazer sentido e você vai saber: hoje eu acordei não é só para mim ir trabalhar, chegar em casa, dormir e um dia morrer. Não. Agora a sua vida faz sentido. É falar desse Evangelho. É você ser esse mapa aberto para as pessoas ler e encontrar Cristo através da sua vida. Agora nós devemos dar continuidade nesse Evangelho. Aí aqueles discípulos, eles se despedem de Jesus. E Jesus fala assim: vai vir um poder do alto. Eu vou revestir isso com vocês com o poder do alto. Que todos nós conhecemos no livro de Atos, onde depois do dia de Pentecostes que vem a descida do Espírito Santo.
E quando eles se despedem de Jesus, eles vão para um lugar, e a Bíblia nos diz que eles ficaram todos ali juntos, unânimes, perseverando em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. E eles continuaram orando. Eles continuaram orando. Pedro falou assim: ei, Tiago, João, agora faz sentido, agora eu entendi, agora minha vida ela não tem mais um vazio, agora eu entendo que não é simplesmente eu acordar, ir pescar e voltar para casa. Se pescar tá bom, se não pescar também tá bom. Agora minha vida faz sentido, eu preciso continuar nesse caminho, eu preciso me encontrar com o meu Jesus de novo, eu preciso percorrer esse caminho chamado vida eterna. Aí eles ficaram ali, orando, até que um dia o Espírito Santo desce sobre eles, e acontece um mover tão grande, mas tão grande, que eles começaram a falar em outras línguas, e as outras pessoas que falavam outras línguas começaram a entender nas suas próprias línguas. Sabe, um mover tão grande, e eles continuaram aquele evangelho, pronunciando a palavra do Senhor, falando a respeito de Jesus. Aí Pedro, ele se levanta e começa a pregar. Pedro já não é mais o mesmo. Você consegue imaginar um pescador ser mudado? Daqui a pouco ele está pregando. Uma pessoa que ele não tinha um doutorado, uma pessoa que, vamos dizer no dia de hoje, sei lá, não tem nem ensino médio, mas ele teve um encontro tão verdadeiro com Jesus. Ele tinha a convicção de que Jesus queria usar ele, porque ele se colocou à disposição, que o que era uma faculdade, o que era um doutorado, diante da presença do Senhor, para ele fazer aquilo que Jesus, aquilo que Deus pediu para ele. Então Pedro era aquela pessoa que estava anunciando a palavra do Senhor, falando a respeito de Jesus, sabe? E quando Pedro ele termina de pregar, aquelas pessoas perguntam para ele: o que é preciso para mim ser salvo? Sabe? É sobre isso, igreja. É sobre acontecer um avivamento na igreja, é sobre acontecer um movimento tão grande que até mesmo os nossos vizinhos, quem passar por ali, vai conseguir sentir a presença do Senhor e vai querer se render aos pés de Jesus, porque nós decidimos andar por esse caminho, nós decidimos fazer a vontade de Jesus, e até mesmo quem está ao nosso lado vai conseguir sentir a presença do Senhor, vai ter um temor tão grande que vai cair de joelhos e vai querer se dizer: o que é preciso para mim ser salvo? O que é preciso para mim sentir essa presença? É a gente estar numa atmosfera tão grande com Jesus. É sobre a gente estar num ambiente tão grande com Deus, tão grande, mas tão grande, que essa atmosfera vai se expandindo, que até mesmo quem não está dentro desse ambiente pode sentir a presença de Jesus, pode sentir a presença de Deus. E as pessoas vão querer também sentir, porque você decidiu andar com Jesus. E é você entender que você não vai precisar falar palavras difíceis, é só você falar: se arrepende. E essa pessoa se prostra de joelho, se arrepende dos seus pecados, e ela começa a caminhar junto com você. Sabe como Deus ele tem esperado por essas pessoas? Aquelas pessoas que vão se colocar na disposição, que vão fazer a vontade dele, que isso vai acontecer. Sabe, igreja, eu tenho buscado por uns dias que em algumas das minhas orações eu falo assim: Deus, eu não quero somente ler o que aqueles discípulos fizeram, eu não quero apenas ler e só crer que aconteceu naquela época. Eu começo a dizer: faz de novo. Deus, eu não quero somente ler, mas eu quero viver, eu quero presenciar, eu quero falar as nossas experiências. Mas basta nós queremos isso. Deus, eu não quero somente ler. Deus, eu quero ver um paralítico andando. Sabe? É sobre isso. Sabe, você não pode, digamos, se limitar, se contentar somente o que aconteceu lá atrás com os discípulos. Eu creio em tudo o que aconteceu.
mas eu também quero ver diante dos meus olhos. Eu também quero sentir essa presença. Eu também quero estar numa atmosfera tão grande, mas tão grande, que as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão conseguir nem ficar de pé diante da presença do Senhor. A atmosfera, ela vai ser tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão começar a entrar ali para querer ouvir, a falar a respeito de Jesus, sentir Jesus. Essas paredes, elas não vão ser um bloqueio para a atmosfera. Essas paredes, essa porta, ela não vai ser um obstáculo para a presença de Jesus. Sabe por quê? Que quando Jesus ele ressuscita, a palavra nos diz que ele passa entre uma parede e se encontra com os discípulos. Sabe? Um Jesus ressurreto. A igreja, quando você entender o poder, quando você entender o que Deus quer fazer, o que Jesus ele tem para operar através de você, você não vai se contentar mais somente em sentar, chegar ali, sentar, cantar um louvor, depositar um valor, sabe, ir embora para sua casa como se nada tivesse acontecido. Você não vai se contentar. Você não vai se contentar. Eu espero, eu anseio pelo dia onde a igreja unida em oração vai acontecer um grande avivamento, uma grande coisa, assim como no dia de Pentecostes, e as pessoas elas serão curadas. Somente de você levantar a sua voz, as pessoas serão curadas. Eu creio que vai chegar um dia onde a igreja de Jesus ela vai acordar, a ponto de uma pessoa estar em outro estado e falar assim, ser curado desse mal, e a pessoa ser curada. Tudo por causa de Jesus, tudo porque nós é louco, nós é doido, nós amamos Jesus, nós quer seguir esse caminho, nós quer ser parecido com Jesus. É sobre eu amar você e orar por você, não esperando o que você pode fazer, o que você pode me dar. A gente precisa pregar, a igreja aqui precisa abandonar os pecados. Nós precisamos pregar, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Igreja. Por favor. Eu não digo somente dentro da igreja, mas aonde você estiver. Por favor. Seja uma lenha, mas uma lenha que esteja fonte de calor. Quem aqui já fez churrasco sabe. Sabe quando o carvão já está ali quase se apagando, mas ainda ele é uma fonte de calor. Quando você faz, o fogo acende novamente. Igreja, continue sendo, por favor, seja uma fonte de calor. Não deixe essa chama que está dentro de você, não deixe esse calor que está dentro de você se apagar, por favor. Porque quando a igreja acordar, quando nós acordarmos e Jesus soprar sobre as nossas vidas, vai levantar um fogo e a igreja ela vai acordar e vai haver um avivamento. Por favor, continue sendo lenha, continue sendo a fonte de calor, continue confiando no Senhor, continue, se empreste para Jesus como uma lenha, seja como uma lenha. E começa a queimar por Jesus, deixa esse fogo acender aí dentro de você, sabe, não deixa, sabe. Quando um carvão, aí você deposita carvões novos, ele também vai pegar fogo. Então é sobre isso, é você continuar sendo uma fonte de calor. E de repente Jesus, ele sopra sobre a sua igreja. E aquele que está com fonte de calor, ele vai transmitir fogo para os demais. Então, por favor, igreja, a gente precisa de vocês. O país, o estado, a região está precisando da igreja, porque as pessoas, Satanás está enfiando goela abaixo muitas coisas que vai contra aquilo que nós aprendemos. E o que nós temos feito? Ficado quieto. Igreja, por enquanto a gente ainda tem um lugar aqui para adorar, por enquanto nós podemos entrar ali sem impedimento algum, mas se a gente ainda continuar do jeito que nós estamos, quieto, tranquilo, vai chegar um momento que talvez não vai ser mais possível entrar tranquilo por aquela porta. Talvez aí nós iremos começar a dar valor. Igreja, vamos se posicionar. Vamos se posicionar. Vamos fazer esse fogo acender através de nós. Por favor, não espere por outra fonte de calor. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai vir essa outra fonte de calor. Se nós ficarmos esperando por outra fonte de calor, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Quem virá? Quando virá? Aí a gente morre,
não pôde ter uma experiência com Jesus, não teve um novo nascimento, não teve um encontro com Jesus. Não espere por uma nova fonte de calor, seja você essa fonte de calor. Se dê como lenha na presença de Jesus. Entenda aquilo que Ele fez por você. Igreja, vamos acordar. Vamos chegar na nossa casa assim, as pessoas olharem para você. Eu consigo enxergar Jesus através de você. Sabe, você chegar num ambiente, as pessoas falam assim: nossa, estava tudo bagunçado aqui, estava uma bagunça. Mas você entrou e tudo mudou. E você saber que não é você, mas é o que você carrega dentro de você. É sobre você falar assim: sabe o que eu carrego comigo? A pessoa de Jesus. Igreja, eu também me comprometo em não deixar essa chama se apagar. A gente precisa acordar, a gente não pode deixar essa chama apagar, igreja. Está sendo ministrado aqui, Deus tem usado o pastor, o preçoso subindo aqui. Igreja, Deus está contando com a gente. Essa geração tem se perdido, está se perdendo. E na medida que a gente se acostuma com isso, a gente acha que é normal. A tendência é piorar, igreja. Ei, quando você chegar no seu trabalho, seja esse mapa, por favor. Seja esse mapa, por favor, por favor. Para a gente encerrar, gostaria de dizer que para que haja um avivamento, a gente precisa seguir esses passos, mas a gente também precisa abandonar os nossos pecados. A convicção do pecado é você abandonar os seus pecados. A convicção do pecado não é você saber assim: não, eu peco, não, eu sei que eu peco, e continuar pecando. A convicção do pecado é você abandonar. Você falar assim dentro de si: Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu preciso de você. Jesus me limpa. Jesus me restaura. Jesus me faz outro. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu estou tão sujo. Jesus, que eu preciso que o Senhor me limpe. Isso é convicção de pecado, igreja. Você passar por todos esses passos, nesse caminho, por essas etapas, e se voltar para Jesus. E saber que você precisa abandonar os seus pecados para chegar até a vida eterna. E vai chegar uma etapa antes da vida eterna que vai haver um avivamento, vai. Mas se a gente não passar pelas demais, esse avivamento não vai chegar. Consequentemente, nós não iremos chegar até a vida eterna. Então, igreja, arrependa dos seus pecados, por favor. O que Deus tem para você é bem maior. Ele tem uma vida eterna. Ele tem grandes coisas. Sabe? Não é sobre, às vezes você pensa consigo que pecado é adultério, é prostituição, e por aí vai, é matar, é roubar. Mas talvez você tenha uns pecados assim, desse tamanho assim, ó, que isso está te impedindo de você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Igreja, vamos fazer essa chama se acender. Vamos se entregar para Jesus. Mas para isso que aconteça, por favor, se você tem alguma coisa ainda, vamos consertar. Isso não pode ser um impedimento para que a chama de Jesus se acenda em nós. Por favor, igreja, então, entenda tudo que foi liberado aqui nessa noite. Entenda tudo que Jesus falou. Por favor, então se coloque de pé. Vamos estar orando nesse momento, para que essa chama ela não se apague. Igreja, vamos se colocar de pé. Vamos orar, igreja. Orar para que esse fogo derrame sobre as nossas vidas. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para ajudar a gente aqui.